ali na fermentação, na nossa F1, a primeira fermentação, nós temos duas fases, na verdade, duas fases visíveis que nós conseguimos enxergar, que é a fase líquida e a fase sólida. Então, na parte líquida ali, nós temos a elevada concentração de micro-organismos e é por isso que nós utilizamos, quando terminamos a F1, fazemos a colheita, a primeira coisa a gente já retira uma parte que vai ser o nosso starter ou chá de rank, né, como vocês preferirem falar. Então, ela já está recheada de micro-organismos, de todos eles que tem na nossa kombucha. A melhor parte realmente de ter esses micro-organismos é na parte líquida, tá? Então, essa é o nosso start. Temos ali os polifenóis, que vão estar inclusive mais biodisponíveis, porque após eles passarem pelo processo de fermentação, é como se os micro-organismos ali, com as enzimas deles, já fizessem uma pré-digestão desses polifenóis. Então, nós vamos ter uma absorção mais facilitada deles. Temos os flavonoides, taninos, pigmentos, cafeína, L-teanina e outros compostos também do chá. Os açúcares, como eu já falei, proteínas em baixa concentração, principalmente ali do próprio conteúdo celular. Temos alguns lipídios também. Ácidos orgânicos temos diversos, principalmente o ácido acético, o glicônico temos em menor concentração, e outros ácidos como málico, lático, pirúvico, malônico, deixa eu ver aqui mais, tartárico, oxálico, cítrico, succínico, N ácidos que podem ser produzidos na nossa kombucha. Temos também as vitaminas hidrossolúveis. Vitaminas hidrossolúveis são algumas que nós não produzimos naturalmente no nosso corpo, mas nós precisamos, elas são essenciais para nós e, né, por sorte, ali os nossos micro-organismos da kombucha produzem, como por exemplo a vitamina C e várias vitaminas ali do complexo B também. Temos minerais, como eu já falei, pode ser da água ou da fermentação ali, pode ser produzido, né, ou do próprio chá. Temos compostos nitrogenados, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, antibióticos que são produzidos também durante a fermentação pelas bactérias e pelas leveduras. Então, esses antibióticos também fazem parte ali do que protege a nossa kombucha de contaminações. Além do pH ácido, nós temos esses antibióticos que são produzidos pelos próprios micro-organismos da kombucha. Temos os ésteres que são formados durante a fermentação e os ésteres eles são responsáveis pelos aromas, principalmente aqueles aromas mais frutados que às vezes surgem na nossa kombucha e você não espera, né? Às vezes não é uma fruta que você colocou lá, sei lá, e apareceu um cheiro de pera, por exemplo, e é justamente por causa dessa formação de ésteres, que é uma reação química que acontece durante a fermentação. Temos também fibras, como eu já falei, que pode ser de fibra vegetal ou a própria fibra da biocelulose, que é produzida pelos micro-organismos, o álcool e entre outros. E na parte sólida, né, o que é a nossa Scooby, que é mais o tema central aqui da nossa live. A Scooby ela é uma matriz multicamada formada por nano e microfibrilas de celulose bacteriana. Essas nano e microfibrilas, elas acabam se unindo e formando mais um emaranhado que a gente chama aí de macrofibrilas. Essas macrofibrilas vão se somando e formando a Scooby. Então é por isso que quanto mais tempo você deixa a Scooby lá parada, ela vai engordando, né, engrossando, porque vão sendo produzidas essas nanofibrilas, microfibrilas, vão formando macrofibrilas e vão aumentando ali o volume da Scooby. E também é por esse mesmo motivo que se forma mais de uma Scooby, né? Normalmente você coloca lá uma Scooby para fermentar e você percebe que cresce outra abaixo e ela já acaba colando nessa de cima às vezes. Então é justamente por causa desse processo. E essas fibrilas, elas são extrusas pelas bactérias acéticas, tá? Então é como se elas... usar um exemplo aqui bem simples. É como a aranha faz para lançar a teia dela. É mais ou menos o mesmo processo que essas bactérias fazem. Então elas fazem por extrusão essas microfibrilas, nanofibrilas. E para vocês terem uma ideia, essas bactérias em geral, tá? Elas têm entre 50 a 80 terminais na própria célula, né? No corpinho da bactéria, vamos falar assim. Então, ela tem de cerca de 50 a 80 furinhos pelos quais ela acaba eliminando, né, essas microfibrilas, nanofibrilas da sua célula. Então é bem interessante esse processo, né? Eu não vou entrar nele aqui, até teria que olhar um pouco mais a fundo para poder falar com propriedade para vocês, mas é basicamente o sistema como ela produz e elimina essas micro e nanofibrilas ali para o meio, que é a nossa kombucha. E, no geral, as bactérias, em geral, assim, principalmente bactérias patogênicas, elas também produzem biofilme. Só que nem sempre é no formato ali que nós conhecemos da nossa biocelulose, que é a Scooby.
Então, por exemplo, a salmonela, né, que é uma bactéria patogênica bem conhecida, ela é capaz de produzir um biofilme para ela se aderir melhor no meio, no suporte. Vamos usar como exemplo uma garrafa de água que você usa para tomar água todo dia, para ir para academia, mas você não costuma fazer uma lavagem adequada dela, deixar de molho, às vezes com um pouquinho de água sanitária, passar uma escovinha. Pode ser que ali se forme, pode ser, tá, gente? Que se forme um biofilme. Então ele vai como se ele fosse revestir, encapar por dentro ali uma parte ou boa parte da garrafa ou do bico, de repente. Normalmente o bico acho que é mais propício para acontecer isso. E ali ficam bactérias que a gente chama de bactérias sésseis, que são bactérias que ficam aderidas ali. E esse biofilme ele serve para quê? Para protegê-las de agentes externos, para que elas consigam se multiplicar, né, ficarem ali presas àquele suporte e não serem atingidas às vezes por um álcool, por exemplo, né? Se tem um biofilme, você passa o álcool não vai atingir todas as células que estão ali. Tá? Só para vocês entenderem a importância para os micro-organismos, por que eles produzem, por que as bactérias fazem essa extrusão de biocelulose, que é esse biofilme, é justamente para a sobrevivência delas. Então,